Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, o livro de Efésios. Efésios 6, versículo de número 11. Deus diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, eu quero te pedir, Deus, mais uma vez, pelo amor do teu grande nome, pela tua bondade e misericórdia, que o Senhor me conduza nesta noite com a tua palavra, Deus. Eu preciso da tua ajuda, preciso de orientação, de discernimento, Deus, pois eu necessito de ti, Deus, eu dependo unicamente de ti. Em nome de Jesus, o teu filho, eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos tomem assento. Eu quero justificar aqui a ausência do nosso pastor Moisés. Ele foi pregar lá numa cidadezinha, eu esqueci o nome, depois de Cordeiro. E amanhã ele vai estar dando Ebom lá em Macaé. E por essa razão ele não está aqui hoje conosco, mas deixou aí para os irmãos as saudações em Cristo Jesus e que o Senhor os abençoe. Também estou feliz com a presença do nosso presbítero Robson, que trabalhou conosco há muito tempo. Deus te abençoe, seja bem-vindo também com a sua esposa, sua sogra, família. Nosso irmão Jonas, Deus te abençoe, meu filho. Seu pai Davi, uma alegria grande ter vocês conosco. Nossa irmã Cleide, esposo. E todos vocês, é uma alegria grande estar com vocês mais uma vez aqui, viu? É satisfatório isso, me faz bem. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto. De Efésios 11, 6:11, e outros capítulos e versículos que vão estar de acordo com esse tema. E eu botei assim, equipados para vencer, né? Equipados para vencer. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui, em nome de Jesus. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu fico, quando eu leio o texto, quando eu leio esse capítulo e esse versículo, eu fico analisando que nós estamos em um mundo extremamente violento, uma coisa assim absurda. Quando você liga a televisão de manhã, eu já falei isso aqui uma vez, aí aparece assim, olha, o pai matou o filho, ou matou a esposa, ou o camarada saiu trabalhar no aplicativo e foi sequestrado, o outro estava fazendo entrega no iFood, não estou fazendo propaganda não, está gravando, mas... e foi sequestrado também, entrou numa área que não era da mesma área e foi sequestrado. É um absurdo. A violência em que vivemos é terrível. Nós não temos, de verdade, nós não temos paz neste mundo. Porque é tanta violência, é tanta preocupação que nos tira realmente a paz. Por mais que a gente acredite em Deus, por mais que a gente confie no Senhor, ainda assim somos humanos e nos preocupamos demais da conta. De forma que, deixa eu fazer uma pergunta, se eu não vou falar assim do escudo, dessas coisinhas assim, eu vou falar vou resumir. Se vocês aqui tivessem uma roupa de ferro, fala comigo, uma roupa de ferro, um macacão de ferro, todo de ferro, a prova de bala, quando fosse sair de casa, vocês colocariam, sim ou não? Sim ou não? Colocaria. Se tivesse condição, missionária Marileia, não brindava o carro? Brindava o carro. Brindava ou não brindava? Brindava o carro.
Se tivesse condição, se a lei de andar armado, só não vale para bate-bola, né? Se a condição de andar armado no Brasil tivesse sido aprovada, quem não andaria armado aqui? Acho que só eu que não andava, irmão, que eu sou estressado demais. Dava certo, não? Não dava, não. Jesus me ajuda. Então, o que acontece? Então, a coisa está tão difícil, que a gente de verdade não sabe se vai, aliás, a gente só sabe se vai, mas não sabe se volta. A situação está difícil. Então, a gente se preparava com as armas ao nosso alcance, que a gente pode alcançar, que a gente pode tocar. Mas escute, lê de novo, por favor. Revesti-vos de toda a armadura de... já excluiu todas as armaduras que eu falei aqui, humanas. Porque a armadura do crente não é uma arma que dá tiro, não é um facão, não é uma foice, não é um pé de cabra, não é nada disso. A armadura do crente, irmãos, não é um carro blindado. A armadura do crente não é, irmãos, o conhecimento que tem com o prefeito, com o vereador, com o senador. Não, se acontecer isso, eu vou lá e falo com ele e vai ficar tudo bem. A armadura do crente é Cristo Jesus. Ele recorre a Cristo. Ele pede a Cristo. Ele está protegido por Cristo e não pelo homem, não pela armadura que se vê. E a gente, muitas das vezes, a gente recorre a isso, um conhecimento. A gente recorre a um conhecimento, recorre a um arame farpado no muro, a gente recorre a uma câmara, a gente recorre a diversas coisas possíveis para a proteção. Mas, repito, a proteção do crente. Aprenda isso hoje, pelo amor do Senhor. A proteção do crente, a armadura do crente é Jesus Cristo. Isso não quer dizer que você vai, presbítero Robson, entrar em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque você recuar de entrar em um lugar que às vezes está dando um tiroteio, também é proteção, também é escudo, também é a cobertura de Deus. Então precisamos estar no Senhor, com o Senhor, para entender que Ele nos protege e nos guarda, mas não é fazer aquilo que a gente tem vontade. Não, eu sou crente de Jesus Cristo, eu posso entrar e sair em qualquer lugar. Não! Não é assim que funciona. Então diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque só a armadura de Deus é que você vai poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esse escudo que se fala por aqui não nos protege da astuta cilada do diabo. Andar num carro totalmente fechado ou andar com segurança não nos protege, mas se andar com Deus, oh aleluias, se andar com Deus, Ele nos protege daquele que a gente não vê, que é o diabo. Se você vai sair... Irmãos, eu trabalhei desde 99, eu fornecia matéria de construção, então eu saía de casa 2 horas da manhã para trabalhar. Todo dia. E eu abria o portão da garagem para sair com o caminhão, aí eu abria ele assim, botava o cabeção, imagina o tanto que tinha que abrir imagina o tanto que tinha que abrir o portão para essa cabecinha passar. Aí eu olhava assim... Ô, gente, vocês não são mole, não. Aí eu olhava assim, para um lado e para o outro. A cabeça dele é enorme demais. Aí eu olhava para um lado e para o outro, para o final da rua, da direita, da esquerda, eu olhava e ficava ali, um pouquinho, olhando. Aí quando eu percebia que não via ninguém, eu abria o portão, entrava dentro do caminhão, ligava e saía. Aí eu tinha que parar o caminhão na rua para voltar e fechar o portão. Irmão, era um sufoco, era um aperreio, como fala o cearense. Era uma preocupação, porque dava tempo a alguém, se quisesse fazer alguma coisa, fazer. Escuta aqui, mas quando você confia no Senhor,
Quando você sabe que o teu escudo, a tua fortaleza é o Senhor, você fica mais tranquilo. Mesmo assim, irmão, se eu olhasse alguém na esquina, eu não saía. Eu não saía. Enquanto ele estivesse aí, eu fechava o portão quietinho e ficava ali orando, Senhor, tira ele de lá, porque se tu não tirar, eu não vou sair. Eu não vou sair. Então nós precisamos compreender, irmãos, que o nosso escudo é o Senhor, e o Senhor de verdade, ele fazia alguma coisa, de algum jeito ele tirava aquele camarada dali e eu saía em segurança, porque o Senhor é a nossa segurança, Ele é a nossa firmeza, Ele é a nossa garantia de ir e voltar, mas se não voltarmos, também Ele é a nossa garantia de vida eterna. Por isso que o crente, a armadura do crente é o Senhor, porque se ele for e não voltar, ele está com o Senhor. Eu sei que não é tão simples, nem todo mundo pensa dessa forma, nem todos querem isso. Mas escute, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, eu vejo o inimigo, eu não vou. Eu me defendo dele, e se eu estiver no meio do caminho e encontrar com o inimigo, se eu puder pular um muro e fugir dele, eu vou pular, mas o diabo a gente não vê. É por isso que temos que nos revestir da armadura de Deus, porque o inimigo a gente vê, ele é palpável, Rodrigo, ele é palpável, ele é visível, mas o inimigo das nossas almas, que ele não para, ele não descansa. Aí eu estava lendo sobre isso, e eu fico imaginando, aqueles filmes que você vê, aqueles espíritos, né? Aquelas almas que ficam no ar assim, olhando assim. Eu imagino o inimigo das nossas almas no alto, assim, é meu pensamento, no alto, olhando assim, esperando uma brecha minha para me atacar. Mas como nós estamos no Senhor, escuta, revestido da armadura de Deus, aí ele nunca chega em nós, ele nunca vai chegar a você. Você é protegido porque você tem a armadura de Deus. O Senhor garante essa armadura que você carrega, ela é impenetrável, ninguém, um ser pode penetrar, porque quem guarda você, quem protege você é o Senhor. É por isso que você está aqui. É por isso que quando você está com um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande luta, mesmo assim você está firme, porque você é garantido pelo Senhor. Irmãos, você não pode desistir em meio às lutas. O desemprego, as tempestades, as enfermidades. Você não pode desistir, você não pode parar. Aí eu vou repetir algo que o pastor falou uma vez aqui, tem bastante tempo. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Coisas que a gente grava, o céu é logo... Então, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio do problema, no meio da batalha, da guerra, da peleja, a gente pensa que acabou, que é o último, eu estou perdido, não tem mais jeito. Mas o céu é logo ali. Só mais um pouquinho você atravessa para o outro lado. E vai morar no céu, para sempre. Aí, eu escrevi assim... Efésios 6:11 diz assim, o apóstolo Paulo conclui sua carta aos Efésios com uma imagem poderosa e sóbria, consciente. Com efeito, ele nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversões. Com efeito, ele nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversões. Irmãos, quem já foi a parque de diversões aqui? Diversão aqui? Quem já foi? Pode falar, irmãos, não é pecado não, eu já fui, e me arrependo até hoje. Aqui não é de Deus não, gente. Quando você vai naquela é montanha-russa que sai no... Aqui não é de Deus não, gente, não é, eu tenho certeza que não é. Tem um fantasma, tem um trem fantasma também. Aí escuta, quando você, uma vez eu fui naquela montanha russa. Gente, aí você vai subindo assim, vai devagarzinho, você vai feliz da vida, vai uma alegria que é contagiante a alegria. Quando ele faz assim que ele dispara, aí o coração veio para a boca, eu triquei o dente e comecei a confessar todos os meus pecados. E até o que eu ia cometer ainda.
Aquilo não é de Deus, gente. Enfim, o apóstolo Paulo fala que a vida cristã não é um parque de diversões. Você está num parque de diversões? Para quem gosta, aí você está brincando e já pensando no outro. É ou não é? Você está brincando, o que eu mais gostava é aquele carrinho bate-bate. Ah, eu gostava muito. Aquilo é muito bom. Aí o que acontece? Quando a pista é grande, então é muito legal. Aí você está brincando naquele negócio ali e você já está pensando em outro brinquedo. Aí você vai para aquele outro e está pensando no negócio lá do fantasma. Né? Aí você está naquele fantasma e você pensa em outro. É tudo diversão. Mas o apóstolo Paulo ele fala que a vida cristã não é um parque de diversões, em que você está aqui pensando numa outra coisa. Você tem que estar aqui pensando em estar com a armadura de Deus. Para você resistir, para você suportar, para você estar protegido das astutas ciladas do inimigo. Aí ainda diz assim, escrevi ainda, dizendo assim, mais um campo. O apóstolo Paulo conclui sua carta aos Efésios com uma imagem poderosa e sóbria. Com efeito, ele nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Que você não pode estar aqui preocupado com outras coisas, a não ser se proteger do inimigo que você não vê. Aí diz assim, mais um campo de batalha. Contudo, a boa notícia é que não fomos enviados para essa guerra desarmados. Todos que ficarem firmes nessa batalha jamais serão esquecidos. Todos que vencerem essa guerra. Querido, escuta aqui uma coisa. O apóstolo Paulo, ele conclui essa carta aos Efésios dizendo que a vida cristã não é um parque de diversões. É uma guerra, é uma batalha constante, não para, não tem trégua. Vamos dar aqui 30 dias de trégua, como existe nas guerras. 30 dias de trégua. Aí dá-se 30 dias de paz, de trégua, aí depois o couro come de novo. Aí dá tiro para tudo quanto é lado. Aí o outro governante, o presidente, sei lá, rei, pede mais um tempo de trégua. Aqui não há trégua, o inimigo não dá trégua para você. Ele não desiste de lutar contra você. E se você não estiver com a armadura de Deus, você é vencido. Você é derrotado. Há quanto tempo você está nessa guerra? Desde o dia em que você aceitou a Cristo como Salvador. Porque quando nós não somos crentes, nós não estamos preocupados com dia ruim, dia bom. O que vier a gente traça. Agora, desde o dia em que aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos em uma guerra lutando para irmos morar no céu. E só vai morar no céu quem vencer a guerra. Recebe a medalha. Já viram aqueles generais de guerra que quando eles se apresentam, irmão, isso aqui, isso aqui é tudo, fala comigo aí, é tudo cheio de estrela. Tem uns negócios pendurados, eu não sei falar o nome. Tem um negócio, você olha assim, o peito dele cheio de estrela, cheio de medalha de honra de um lado, medalha de honra do outro, medalha por isso, medalha por aquilo. A medalha tua é o céu. A medalha do crente é o céu. É quando você chegar na porta do céu, a porta se abre automaticamente e você ouve uma voz dizendo assim, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança desde que você começou a guerra. Aleluias! Vinde! E possuir por herança. Herança. Ninguém toma, herança ninguém toma, é tua. Então fica firme para que você possa um dia morar na glória, pois falta pouco, viu? Aí os que ficarem firmes nessa batalha jamais serão esquecidos. O seu nome ecoa pela eternidade. O seu nome ecoa pela sociedade. O seu nome ecoa entre os seus vizinhos. O seu nome ecoa na igreja. E lembrarão de você sempre. Sempre. E o Efésios 12:6 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Crente, pare de viver em fantasia, crente. Pare de viver uma vida fantasiosa, no parque de diversões, que você não lembra que o inimigo está em volta. Você não está no parque de diversões e você não lembra que o inimigo está lá fora, esperando para armar uma cilada para você. Você está na igreja e você pensa que nada de ruim acontece na sua vida. Acontece sim, meu filho, na sua vida. Muitas coisas ruins acontecem na minha vida. Tem dias maus, filhos. Não passa um dia escute aqui, um dia que eu não tenha 5, 6 boletos para pagar. Não passa um dia que eu não tenha 5, 6 boletos para pagar. E nem todo dia tenho dinheiro para pagar. E quando tem, dia bom. E quando não tem, dia mau. Mas é o dia que você é chamado com a armadura de Deus para adorar o Senhor em meio às dificuldades da vida. Porque a armadura de Deus, o escudo de Deus, te dá graça, te dá força. Você sabe que você passa por dificuldade, mas você está protegido. Que o Senhor te garante. Que o Senhor te dá vitória. Ou você pensa que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam desamparados, estavam derrotados, estavam destruídos. Não, não estavam. Eles estavam com a armadura de Deus. Você precisa saber que mesmo em meio às dificuldades da vida, você está guardado pelo Senhor. E na certeza de repetir o que Sadraque, Mesaque e Abednego falou, você lembra? Olha, rei, não precisamos te responder sobre esse negócio. O Deus que nós servimos pode nos livrar. Mas se não, fica tu sabendo que nós não vamos dobrar os joelhos diante dessa dificuldade, diante dessa estátua, diante desse mundo, diante dos problemas da vida, diante do nosso inimigo, porque quem me garante a vitória é Deus. Vocês são crentes, filhos. Nós somos crentes. O nosso protetor é o Senhor, o nosso escudo é o Senhor. Então precisamos entender isso, aprender isso, guardar isso e colocar isso em prática, sabendo que Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa esperança, mesmo em meio às dificuldades, às lutas que são constantes. Então dias maus virão na sua vida e na minha vida. Dias maus virão. Não espere que você vai viver um mar de rosa, de fantasia, ou seja, num parque de diversão que você não lembra de nada lá fora. Você tem que estar no parque de diversão, você tem que estar na igreja e sabendo que coisas difíceis podem acontecer. E ninguém dá um culto de ações de graça se não passou por dificuldade, teve vitória. Aí, passou por dificuldade, teve vitória e veio aqui agradecer ao Senhor. Quantos aqui dão culto de ações de graça porque teve dificuldade, colocou um processo na justiça e nunca sai, está lá na gaveta lá embaixo, aí depois você decide se entregar ao Senhor e fala assim: Senhor, o meu processo está lá embaixo, Senhor. Vai lá, abre a gaveta lá e puxa. Bota lá para cima. Bota na mão do juiz. Faz o juiz. Quer ver uma coisa? Você já pediu para... irmão, isso aqui não é profeta não, é profetada, tá? Você já pediu para o juiz sonhar com o seu processo. Diz que é mentira. Você já pediu para que Deus tocasse no coração de alguém para fazer algo por você. E Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso, irmãos, para tirar o processo lá de baixo, colocar lá em cima. O juiz sonhar com ele.
tirar alguém do lugar e botar em outro lugar, ou então destituir, porque ele está fazendo um péssimo trabalho. Deus é poderoso, irmãos, mas nós precisamos estar no Senhor. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. E havendo ficado firme, tendo ficado firme, fica firme. Não desista, não. Fica firme. Queridos, escuta aqui, ó. Observa que quando há um terremoto, como teve agora, passou um grande terremoto, teve lugares que tremeu e derrubou um monte de prédio, mas teve lugares que não derrubou. Onde caiu um monte de prédio, teve algum prédio que ficou de pé. Por quê? Porque o alicerce estava mais seguro. A estrutura estava melhor. Você é crente, eu olho assim, eu vejo assim, eu penso assim. Tudo que eu vejo assim em relação à vida espiritual, eu coloco em prática. Ficou firme porque ficou em pé porque estava firme. Você está em pé porque você está no Senhor. Você está em pé porque você é do Senhor. Você está em pé e recebeu a tua vitória porque você entregou nas mãos do Senhor. Você está de pé e está firme porque você entregou na mão dele e esperou com paciência. Faça isso, você é crente. A tua garantia, o teu escudo, a tua fortaleza é Ele. E não outro. Desarmado, ou seja, sem a armadura de Deus, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé. Aí escuta só. Estevão estava ou não estavam com a armadura? Estava. Estevão estava com a armadura. E a coisa que eu acho mais extraordinária do texto de Estevão, que fala sobre o momento que ele estava sendo apedrejado, é quando ele, em oração, ele clama ao Senhor para não culpar, não imputar aos seus inimigos a culpa. É muito escudo, irmãos. Fala a verdade. Você faria isso? Alguém jogando pedra em você? Né, Jonas? Jogando pedra, uma pedra vem outra, depois de uma vem outra, e você ali imagina assim, meu Deus, como pode? Eu sou crente. Você já falou isso ou não já? Sendo perseguido, sendo humilhado. Senhor, como pode? Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Para que tanta perseguição? Para que isso? Por que isso? Senhor, mata ele. Mata ele, Jesus. Mata ele. Vai dizer que você nunca fez isso. Mata ele, tira ele do meu caminho, isso não é de Deus não. Mata ele. Aí Estevão está lá sendo apedrejado e falou assim, Senhor, eu te peço. Oh, aleluias. Isso é a maior prova de alguém que tem a armadura do Espírito, tem a armadura de Deus, tem coragem. Aí nós podemos falar ainda desses homens, Tiago, irmão de João, Pedro, firmes até a morte. Paulo foi decapitado, não negou. André foi crucificado, João Batista foi degolado e a cabeça entregue numa bandeja e ficou firme até a morte. Bartolomeu foi esfolado e decapitado até a morte. Irmãos, escuta aqui, filhos. Eles estavam com o escudo do Senhor. Eles foram colocados à prova e foram levados até a morte, mas foi morte de verdade. E eles não negaram, eles não desistiram. Qual o tamanho da minha luta? Qual o tamanho da sua luta? Qual o tamanho do meu problema? Qual o tamanho do seu problema? Que muitas das vezes você fala, Senhor, não aguento mais. Não aguenta por quê, meu filho? A tua luta não é tão grande não, fica firme. Fica firme. Repito, a minha vida, a sua vida, não é um parque de diversões. Você tem que andar mirado no Senhor, mas também com equilíbrio, tá, irmãos? Porque tem crente que é desequilibrado. Tem crente que é desequilibrado. Tem crente que eu conheço que, eu já falei isso aqui uma vez e está dentro do assunto, eu vou falar, não pode brincar com ele não brinca com ninguém, porque é pecado. Não conta uma piada para a gente rir. Aí, contou uma piada para a gente rir é muito bom. Sadia.
Não pode. Tem crente que é desequilibrado, tem equilíbrio. E só quem pode te dar equilíbrio é quando você está no Espírito de Deus, que Ele te reveste com essa armadura, você é protegido, protege a mente, protege a alma, você consegue enxergar, consegue pensar, consegue entender e consegue ser equilibrado. Eu não podia deixar de falar de alguém tão importante, que a Escritura não faz menção dele, mas ele foi discípulo de João, Policarpo, de Esmirna, era um discípulo de João. E quando ele foi pressionado, ele foi pressionado a negar o Senhor pelas autoridades. Ele foi pressionado a negar o Senhor, desistir de ser crente, Robson, desistir de adorar. É como se dissesse assim, tira a tua armadura agora, que quando você está sem armadura, você nega. Quando você está sem armadura, você mente. Quando você está sem armadura, você faz tudo de errado. Mas quando está com a armadura de Deus, não nega ao Senhor. Aí Policarpo, sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, eu há 86 anos sirvo ao Senhor. E Ele só me fez bem. Agora vou negar o meu rei. E diz a história que ele foi torturado. Depois colocaram fogo nele. E as chamas não consumiram. Tiveram que matar a espada. Oh, aleluias. Qual o ponto da sua vida que você está passando por isso para negar o Senhor? Será que é justo negar o Senhor? Porque está desempregado? Mas nunca ficou um dia sem comer? Será justo negar o Senhor porque está com problema no emprego, ou está com problema em casa, ou está com problema... Querido, todo tipo de problema tem solução. E a solução, ela vem quando você está no Senhor, Ele te mostra o caminho. Ele te mostra a saída. Aí você olha assim, meu Deus, estava do meu lado, eu não enxerguei. Mas é porque nós estamos sem buscar a proteção de Deus, a segurança de Deus. Ainda temos alguns homens aqui que estavam revestidos do poder de Deus e da grandeza de Deus, como Inácio de Antioquia, bispo e escritor cristão, foi lançado aos leões. Irmãos, ele só foi lançado aos leões, não é porque ele era crente, é porque ele não negou a Cristo. Queriam que ele negasse a Cristo, e ele não negou. Ele foi lançado em Roma no início do século II. Felicidade e seus 7 filhos, mártires, que testemunharam sua fé em Roma e morreram de diferentes formas, espancamento, jogado no precipício, decapitado e esfolados. E a mãe deles assistia assim, A mãe deles assistia, vendo seu filho morrer. E ela não negou. Eles não negaram, porque sobre eles estava o escudo de Deus, sobre eles estava a armadura de Deus. E um dia nós os veremos na glória. Quem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Oh, aleluia. Um dia esses homens, esses mártires, que não negaram o nome de Cristo, que não se despiram da sua armadura, um dia nós o veremos na glória. Mas para isso, para nós o ver nós precisamos ficar firmes. Não desistir. Lembre, vou repetir, a salvação, o céu é logo ali. Mais um pouquinho e você vai para a glória. Mais um pouquinho e a tua luta passa. Mais um pouquinho e você é recebido na glória. É só ficar firme. Para que o seu nome ecoe. Para que o seu nome, lutou, batalhou, sofreu. Mas o Senhor esteve com ele. O Senhor guardou, o Senhor protegeu. Esses homens, amados, eles não se defendiam da morte. Eles não se defendiam da morte. O céu era mais importante. O céu era a sua armadura. Eles não se defendiam da morte. Eles não fugiam da morte. Quando tanto tinha que fugir, eles fugiam. Quando não era necessário, eles não fugiam, eles não se entregavam. Porque o céu era a sua armadura.
João Hus e Jerônimo de Praga, mártires da época da pré-reforma, queimados vivos no século XV, por defenderem a autoridade da Bíblia, firmes até a morte. Fica firme, porque a tua luta não é para a morte. Vou repetir, se a gente está quase desistindo por causa de uma lutinha, e uma perseguição dessa aqui, como vai ser? Queridos, me responda uma coisa. Não, responda para você mesmo, mas pensa. Eu queria que você agora se transportasse para esse período aqui, ó. Para esse período. Para um dia em que você fosse sufocado, que você fosse perseguido, que alguém chegasse a você e mandasse você negar a Cristo. Vai lá, imagina aí. Será que a sua armadura que você está vestindo hoje é suficiente para dizer: eu há X anos, eu sirvo ao Senhor, e só me fez bem, eu vou negar agora? Porque se não negar, vai morrer, mas o céu é logo depois da morte. Se não negar, vai morrer, mas o céu é logo depois da morte. O céu é logo depois da morte. A vida é a sala de espera da morte. E eu não queria falar de morte. Esses homens estavam firmes, prontos, preparados para a batalha e não fugiram da guerra. Nosso comandante celestial forneceu a esses homens um conjunto completo de equipamentos de proteção e ataque. Portanto, entender e usar essa armadura é essencial para a nossa sobrevivência e vitória espiritual. Entender o inimigo, saber onde ele vai estar, saber como ele trabalha, saber o que ele faz para chegar até a mim, é essencial para você ficar de pé. Se você andar, porque o crente ele anda assim, ele vai sair de casa? Eu espero que seja assim, eu pelo menos sou assim. Eu saio de casa, assim aquela rotina de acordar, dobrar os joelhos, orar, aí fala assim: Senhor, eu vou sair agora, me ajuda aí, me guarda, me protege, me sustenta, me segura. Mesmo no momento em que eu for tentado a te negar, me dá graça e glória para resistir. E pronto, vou. Porque eu já falei com ele, e quem me guarda é ele. Quem me protege é ele. Quem me livra do mal é ele. Filhos, mas e se ele não livrar? Aí eu vou negar o meu rei? Deus faz coisas que o homem não entende. Tem pessoas aqui que talvez já tenha ficado enfermo, eu já vi testemunho disso, pessoas que de repente ficaram enfermos e foram para o hospital só para poder pregar o evangelho e ganhar uma alma. Ganhou a alma, veio para casa curado. Eu estava lendo sobre Jonas, quando Jonas fugiu da presença do Senhor, tentou fugir, e a gente não consegue compreender como Deus trabalha, irmãos. E depois, quando vocês lerem lá, vocês vão entender que quando aqueles homens... Aí os homens do navio falaram assim: olha, cada um clama ao seu Deus. Cada um clama ao seu Deus. Ou seja, o Deus daqueles homens não era o mesmo Deus de Jonas. Mas quando Jonas chegou para ele e falou assim: olha, aí falaram para ele: de onde tu é? Que família é tua? Que povo é o teu? O que tu faz da vida? Ele falou assim: eu temo ao Senhor do céu. E provavelmente contou a história. E que faremos? Se vocês me jogarem, as águas cessam. Uma coisa extraordinária, irmãos. Se você ler e você alcançar aquele texto, é como se você vê o navio só ali em volta do navio, o navio assim, ó, Jonas, só no navio. Porque o problema era com Jonas. O problema era com Jonas, só aquele navio. Estava quase indo a pique. E ele, para resolver a solução daquele problema, era só jogar Jonas na água.
Só isso. Quando jogaram, cessou-se a tempestade, tudo ficou tranquilo. E o que aconteceu com os homens daquele navio? Todos adoraram a Deus. Antes não era adorador, agora são. Adoraram, fizeram jejum e fizeram sacrifício pelo Deus do céu. Deus faz coisas que o homem não consegue entender. Deus leva você para lugares que você não acredita e não esperava que Ele fizesse isso com você. Mas Ele sabe o que fazer para que a armadura de Deus esteja sobre a tua vida. Deus faz coisas que você não consegue entender. E não é para entender. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Não sabes a obra de Deus que faz isso e aquilo para a glória do seu nome. Sendo assim, muitas vezes o conflito que vemos no plano físico é apenas um reflexo de uma batalha que ocorre no reino espiritual. O que a gente vê no plano físico, aí vamos lá. Aí às vezes o inimigo usa alguém fisicamente, visível, palpável, para ir até você. E aí você, muitas das vezes, você não compreende porque ele vê até você, não compreende que é obra do maligno, porque às vezes estamos sem armadura. E a gente não alcança, não temos discernimento. Aí diz assim, sendo assim, muitas vezes, o conflito que vemos no plano físico, aqui que nós estamos vendo, físico, palpável, é apenas um reflexo de uma batalha que ocorre no reino espiritual. Esse reino espiritual é como eu falei no início, parece que ele está nos ares assim, olhando, esperando um momento para atacar. Aí ele procura alguém que não está com armadura, não está protegido, usa para ir até você e tirar você da graça. Aí se você não estiver no Senhor, eu acho que um dos momentos que o inimigo usa mais as pessoas é no trânsito, Flávio. É ou não é? No trânsito. Meu Deus. Não é possível que tenha esse motorista. Eu costumo dizer que o cão, ele tira folga no sábado e no domingo, lá no inferno, e vem aqui para dirigir no Brasil. Porque eu vou dizer uma coisa, tem uns motoristas, irmãos, que não é de Deus. Não é possível. Aí, se você não estiver com a armadura de Deus, você atropela ele. Você atropela o cão. E se eu ver, eu atropelo mesmo. Se eu ver, eu passo por cima. Me ajuda, gente. Deixar de reconhecer a natureza dessa guerra, irmãos. Dessa guerra espiritual que a gente não vê. Escute, eu vou ler de novo para terminar esse texto. Sendo assim, muitas vezes o conflito que vemos no plano físico é apenas um reflexo de uma batalha que ocorre no reino espiritual. Deixar de reconhecer, deixar de entender, deixar de reconhecer que existe no plano espiritual uma guerra, deixar de reconhecer a natureza dessa guerra, de fato, o primeiro passo. Vou ler de novo. Deixar de reconhecer a natureza dessa guerra é, de fato, o primeiro passo para uma derrota. Deixar de reconhecer essa guerra espiritual é o primeiro passo para a derrota. Porque quando nós não acreditamos, quando nós não queremos, nós não aceitamos que existe essa guerra, nós andamos desprotegidos. E quando a gente anda desprotegido, ou seja, sem a armadura de Deus, nós somos afetados pela primeira seta. Pela primeira seta. Não tenha dúvida disso. Vocês já viram um filme de guerra que o camarada está numa proteção de concreto, num buraco, num morro. Aí tem um buraquinho só, o atirador de elite está lá com aquela metralhadora, assim, olhando pela aquela luneta, né? Ele está olhando assim, mas a outra distância, tem outro atirador de elite e ele sabe que só pode afetar aquele atirador se ele acertar pela luneta, por aquele pequeno buraco. O diabo está esperando apenas uma brecha, apenas você tirar a armadura por um instante, para ele derrotar você. Não tire a armadura de Deus da tua vida.
Eu vou encerrar, tem muita coisa ainda para falar, mas eu vou encerrar por aqui por causa do horário, não quero cansar vocês. Deixar uma área de nossa vida desprotegida, como a mente ou o coração, nos torna, sem dúvida, vulneráveis às ciladas ou estratégias do diabo. Então, filhos, fica firme com o Senhor, não retira a tua armadura, não retira a tua coragem, não retira a tua esperança, não perca a esperança, não perca, Deus vai te dar vitória, mas você fica firme. Eu te peço, fica firme. Pela palavra eu te peço, fica firme. Amém? Que Deus abençoe a vocês todos. Em nome de Jesus, nós vamos estar assim, orando